Gravando. Oi, gente. Estamos aqui com uma novidade na Estiletoterapia. Quem acompanha o nosso trabalho já sabe um pouco do que a gente faz. Quem ainda não acompanha, eu vou falar um pouquinho. Nós somos dançarinas. Eu sou a professora, uma das professoras do projeto Estiletoterapia. A gente atua na área do Complexo do Acari. Estamos crescendo muito naquela região, Fazenda Botafogo, Coelho Neto, Pavuna, e estamos querendo expandir. Mas o que tem a ver a gente estar aqui numa mesa gravando, já que nós somos da dança, né? Então, aí a gente tem que começar respondendo o que é o nosso projeto. Nosso projeto é baseado nos conceitos da dança-terapia, que é quando a gente usa a dança para chegar a algum resultado, para entregar algum tipo de cura. E a cura que a estiletoterapia acredita, através das minhas pesquisas, que eu vou falar um pouquinho aqui sobre ela também, é que a gente precisa entender o sistema que a gente vive. E que sistema é esse, meninas? Patriarcado. Isso aí. E aí, quando a gente entende esse sistema, funciona. Eu até deveria ter trazido o nome de uma autora, eu não gravei o nome dela porque é uma autora que eu ainda não mergulhei assim no que ela oferece. Mas eu achei genial uma frase que eu li dela. Foi até naquele dia que eu passei para vocês. Aí eu falei assim, escolham uma frase que vocês se identificam. Sim. Lembra? Uhum. E aí eu fui na frase dessa autora. É algo... Eu não vou saber falar exatamente o que ela falou, mas ela falava sobre que o feminismo, o estudo sobre o feminismo, ele vai muito além de você brigar pelos seus direitos, mas de você entender o sistema que você está vivendo para que você possa se proteger disso, né? E encontrar caminhos, encontrar formas de você conquistar o seu espaço. E a estiletoterapia faz isso, né? Porque a gente não incita de outras formas. Então, a gente dança, porque depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a dança, mas está lá. O que a gente faz artisticamente está lá no YouTube, está lá no Instagram, chama muita atenção das pessoas que seguem a gente no Instagram, nas redes sociais, acham bacana, até porque não temos restrições com idade, com todos os tipos de corpos e outras questões também que acabam separando e limitando a mulher. Então, chama bastante atenção, é bem interessante, mas a gente começou a sentir uma necessidade muito grande de mostrar o que a gente já acumulou, né, de teoria, de sabedoria. Então, resolvemos trazer para essa mesa aqui e chamamos de Pode Estar. E aí, olha que legal a gente chegar nesse nome, né? Porque pode... Eu não sei o que é o pode. eu pesquisei e não achei. Mas ficou uma frase. Você pode estar, você pode ser, né? Acabou virando um convite. Sim. E a gente ainda vai fazer Como é que foi que você falou, assim? De uma vinheta, um slogan, uma né? vinheta. Uma introdução, né? Que é muito comum nos podcasts. Então, a gente pretende ter o nosso personalizado, do nosso jeitinho. Aceitamos sugestões, né? Com E certeza. patrocinadores aí. Principalmente. Principalmente. Ontem eu e a Lana visitamos uma pessoa muito especial na minha vida, que é a Ana Elisa, da Casa das Romãs. Ela é muito apoiadora da arte, além de ser da área da arte. E aí nós chegamos de lá com algumas ideias, assim, acrescentando sobre isso que a gente está falando, de aceitar ideias de outras pessoas, né, que estão fora. E na hora da gente ir embora, simplesmente a Ana, em 2 minutos, deu 2 ideias que eu falei assim, nossa, como Muito melhores. Muito, nossa, infinitamente melhores. Então, estamos aceitando sugestões. E aí juntamos também com o STT, da Estiletoterapia, e acabou também virando um estar ali de estrela. Nossa, então foi um negócio Que assim... somos, podemos, né? Somos estrelas, com certeza. Então, assim, isso que a gente está fazendo aqui, o Pode Estar, é para entregar o conteúdo e também ficar mais claro
a nossa capacitação para estar fazendo esse trabalho de levar para as pessoas que participam da estiletoterapia discussões sobre esse sistema e outras coisas também, e dali a mulher conseguir desenvolver na vida dela pessoal, profissional, acadêmica, seja lá o que for, porque ela vai trabalhar corpo e mente, que é o que a gente faz em sala de aula, né? A Alana, a Isabelle e a Cindy já estão na estiletoterapia há o quê? Cerca de 3 anos. Eu tô um pouquinho, uns meses atrás de vocês. A Alana chegou um pouquinho depois, a Cindy e a Isabelle começaram junto comigo. Assim, a estiletoterapia, ela começou no papel, né? Eu estava até contando a história para a Alana, graças a um desafio, a uma pessoa que falou para mim, cara, o que você faz está todo mundo aí já fazendo, vai para casa e cria. Você é capaz, você tem essa capacitação. E a pesquisa sobre esse assunto eu já fazia há muito tempo, então eu uni as duas coisas, né? A dança, tanto que eu escolhi o estileto, eu sou da dança de salão também, eu também já dancei balé clássico, tem muito tempo que eu não danço, mas já dancei balé clássico. Fui professora de zumba, que é onde eu conheci vocês. Mas, assim, são danças incríveis, maravilhosas, mas especificamente para o que a gente queria, o estileto é o que eu entendi, assim, que mais se aproximava. Uhum. E também eu fiz um curso de psicologia da dança com a Maria Cristina Lopes, muito boa também, completa. E ela, no final desse curso, eu escrevi sobre a estiletoterapia. Aí eu coloquei lá todas as referências, o que eu já tinha lido, o que eu estava linkando para falar que eu poderia entregar a cura. Inclusive, eu nunca ofereci isso para vocês, mas eu acho que é o momento. Se vocês quiserem ler o TCC, não é enorme, né? Ele tem, com certeza. Ele não é enorme e é assim uma linguagem bem acessível, que é o que eu também gosto de fazer em sala de aula, né? Não sei se vocês já perceberam, eu gosto de trazer para uma linguagem que todo mundo compreenda. E que é a minha linguagem também, tá? Não estou acima disso, não. Estamos todos aí no mesmo nível. Então é isso, eu faço essa pesquisa, sou terapeuta da dança e o que a gente vai fazer aqui hoje, eu também gostaria de justificar, contar para vocês por que a gente vai falar hoje sobre 2 nomes fortíssimos dentro do feminismo. A Alana e a Isabelle vai falar para mim, porque eu não sei em que momento, talvez até vocês não tenham, através das pesquisas de vocês, encontrado essa resposta, mas em que momento que a Frida virou um ícone do feminismo, né? Vamos falar sobre isso, porque eu não sei dizer o porquê, mas eu tenho as minhas sugestões, tenho as minhas sugestões e a gente vai falar aqui. E a Simone de Beauvoir, ela escreveu um livro que é considerado a Bíblia do feminismo. E realmente você abre lá, você tem todos os capítulos e tem, quando chegar na parte da Cindy e da Thaís falarem sobre isso, eu vou me aprofundar um pouco mais, porque aconteceram situações aí semana passada, ou há 15 dias atrás, relacionadas a uma atriz que teve uma situação, aí teve também uma criança na parte sul do país, que passou por uma situação também envolvendo esse assunto. Aí você abre lá o livro da Simone, Segundo o Sexo, ela está falando sobre aquilo. Há quantos anos atrás? Esse livro foi escrito em 49, não é isso? É temporal, né? É incrível você ver isso, né? Mas assim, por quê? Por que a gente está fazendo isso? Porque durante a pandemia, a minha irmã, a Mônica, me mandou um link de cursos gratuitos que estavam sendo oferecidos pela plataforma edX, e as maiores universidades estavam lá disponibilizando esses cursos. Aí eu falei assim, quem sou eu? Tudo em inglês? Aí eu olhei um curso chamado Mulheres Fazendo Histórias, Women Making History, e era da Harvard University. Aí eu falei assim,
Quem sou eu, gente? Não sei o quê. Só que a gente estava em casa, né? Sim. Era pandemia, todo mundo vivendo um drama. Tinha uma situação pessoal minha acontecendo em paralelo que, se eu não fosse muito forte, eu desabava. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer. Aí eu fiz esse curso. São 10 módulos muito completos. Tudo em inglês, então eu tinha que traduzir porque não tem legenda. Não tem legenda. As professoras dessa universidade, professoras mega gabaritadas, tinha um vídeo delas falando, então demorava, né, para você conseguir entender, e às vezes tinha coisa que passava batida e você volta lá e você tinha pontuação para passar naquele módulo. Demorava uns 3 dias cada módulo. Mas eu concluí e ok. Aí cada módulo era a história de uma mulher. Foi ao longo do século XX, só que acho que tinha alguma no final do século XIX. E os nomes, eu deveria ter trazido os nomes, porque não são esses nomes que a gente conhece, e eram mulheres americanas, todas americanas. Eram todas americanas. Então, assim, são nomes importantes também de daqui para frente a gente começar a pesquisar, a trabalhar mais, porque são coisas que a gente, assim, nós somos brasileiras, então a gente não imagina que uma mulher ia fazer aquilo em 1910, por exemplo, né? E eu terminei esse curso com um senso analítico e crítico surreal. Eu acho que não é nem assim difícil de imaginar, né? E ele tá lá, tá? Quem quiser fazer, ele tá lá ainda. Ontem, antes de eu vir pra cá, eu falei assim, eu vou olhar, porque pode ser que as pessoas se interessem, né? Aí eu peguei... Gente, hoje, eu tinha muito medo de problematizar, não é isso que falam pra gente? Tudo ela problematiza. Mimimi. Tudo é mimimi. Alana, adorei você falar isso, porque, cara... Eu não consigo ter o mínimo respeito por pessoas que usam esse termo, entendeu? Porque é uma pessoa que está querendo te calar. Está querendo te envergonhar e te calar. Só argumento. Que depois que você lida com um curso desse nível, aí você fala assim, eu não quero me igualar com quem acha que é mimimi. Eu quero me igualar com aquelas professoras lá que me ensinaram. Então, você perde o medo, sim, de analisar, de falar um pouco mais. Você só vai entregando de acordo com aquele público que está ali com você, se eles estão acompanhando. Inclusive, eu lembro que teve uma roda de conversa que eu fiz, o tema foi sobre padrão de beleza, e aí eu coloquei muitos pontos do livro O Mito da Beleza, e teve uma hora que eu olhei em volta assim, eu senti que eu estava viajando um pouco na fala, porque tem muita coisa a ser descoberta, tá, meninas? Lembra que eu falei para vocês, tem coisa que a gente ainda não falou e a gente só vai falar lá na frente. Tudo tem o seu tempo e, né, é uma preparação para falar sobre aquilo, e aí você vai caminhando. E aí eu peguei e falei assim, caramba, vou dar uma recuada e mais lá na frente eu entro nesse assunto novamente. Então, assim, hoje eu me sinto muito preparada, óbvio, pronta, jamais, que a gente sempre tem algo a aprender, e tem a humildade também de entender que o conhecimento, ele é infinito. Mas eu me sinto pronta para estar falando sobre isso. Aí eu comecei a fazer para a estiletoterapia, tá lá no nosso blog, que a gente tem um site, www.estiletoterapia.com.br. Comecei a pegar nomes fortes para incentivar a leitura das pessoas e fazer essa análise. A análise do curso era a seguinte, olhar o que ela fez, falar de como era a história naquela época e conflitar, assim, como que as pessoas pensavam. Vou colocar um exemplo aqui sobre a questão do absorvente, não era nem o íntimo, era absorvente... De pano? Acho que era, agora eu não estou lembrando. Não, era o descartável, absorvente descartável. Ele surgiu lá, eu não tenho certeza, tá? Mas foi algo assim
quando eu vi a data, eu falei, caramba, isso surgiu nos Estados Unidos nessa data, foi muito antes daqui. E existia, dentro das famílias, devido ao machismo, existia, assim, uma questão da imoralidade, não seria moral gastar dinheiro com uma coisa que ia para o lixo e era para a mulher da casa. Talvez se fosse para o homem, seria um investimento, mas como era para a mulher... Então, a própria empresa que desenvolveu esse absorvente, ela teve que lutar contra, primeiro, essa cultura, esse pensamento, esse comportamento, para depois começar a vender. Então, o curso era todo em cima disso. Aí eu comecei a fazer isso. A primeira que eu falei foi a Frida. Foi a primeira que eu falei. Aí depois eu falei sobre Marilyn Monroe, falei sobre a Simone de Beauvoir, falei sobre Josephine Baker, falei sobre Camille Claudel, que é a história que eu falo para vocês, que para mim a gente não pode deixar de vir um dia aqui falar sobre Camille. E tem mais, gente. Falei sobre Elza Soares. E peguei a época e falei sobre esse tema, que é muito forte dentro do trabalho que a gente desenvolve. Então, agora, a Isabelle e a Alana vão falar um pouquinho para mim sobre a Frida Kahlo. E eu vou tentar ir fazendo isso ao vivo aqui com vocês. Ao vivo não, porque tá gravado. Tá bom? Então, meninas, é com vocês agora, tá? Frida Kahlo, vamos que vamos. Eu sou a Isabelle, participo da Estileto há mais ou menos 3 anos. E eu sou responsável pelos vídeos aí que saem, alguns deles, não todos. Mas eu ajudo aí na parte de edição, de gravar. E é isso. A Isabelle tem um olhar muito legal para os vídeos. O Estevão até falou assim, eu achei que você tinha contratado um profissional. Eu falei, mas aí, né? Ela é uma profissional. O nível é esse. Tá no caminho. Então, eu e a Alana pesquisamos sobre a Frida Kahlo. E ela é uma mexicana, nasceu nos anos de 1907. Ela é uma artista do surrealismo. O surrealismo, mesmo ela não se considerando de surrealismo, porque o surrealismo ele fala sobre mais uma parte da realidade, mais num mundo Sonhos, mágico, né? Um sonho, era uma coisa que não era real. Quando Era fala em surrealismo, pra mim, eu só penso em Salvador Dalí. Não que eu entenda, mas é porque eu tenho um livro lá em casa sobre ele. É tipo isso, aqueles quadros dos relógios derretendo. Isso. Era irreal, né? Mas ela não considerava dessa área porque ela falava que o que ela desenhava, que ela fazia arte, era a realidade dela. Então, pra ela não se considerava ali daquele nicho. Porque ela retratava o sofrimento dela, né? Sim, então... e a história dela foi isso, né? Não era algo surreal, não era... Pra ela era algo real, né? E daí, a arte dela é mais o auto retrato. Mas da vida pessoal a mesmo biografia dela. dela. A biografia, isso. A biografia, entendi. Então, aí começou a vida dela foi bem conturbada. Logo nos 6 anos ela já teve poliomielite, que era uma doença, né? E deu a sequela da perna dela. A direita ficou mais fina e mais curta do que a esquerda. E daí ela usava vestido longo pra tentar esconder. Um tamanco mais alto que o outro pra igualar, tentar, né? E as crianças zoavam ela, né? Chamavam ela de manca, enfim. No colégio. E o pai dela era artista, né? Porque ele era fotógrafo. E ele sempre incentivou ela a praticar esportes. Esportes que na época, em 1907, né? Que ela nasceu, eram coisas de menino, né? Masculinas. Natação, futebol. E o pai dela sempre incentivou para poder... tentar recuperar, né, a perna dela, mas acabou que no fim das contas não teve jeito mesmo. A perna dela afinou, ficou uma menor que a outra, e
na época ela começou a usar calças também, que Isso. mulher não usava. Ela sempre foi muito à frente do tempo dela. Tem até uma fotografia de Isso. família que ela tá de calça, de terninho, De terno. como um menininho. E ela sempre foi muito à frente do tempo dela. E uma vida muito sofrida, né? Porque aos 18 anos ela sofreu um acidente. Ela estava num ônibus e o bonde, né, atravessou o ônibus que ela estava. Ela teve várias fraturas na coluna, na região pélvica, né? O ferro atravessou das costas dela até a Ah, virilha dela. Isso. E ela teve o útero perfurado também. Sim. Ela teve uma vida muito sofrida, que foi quando ela começou a pintar. E, na verdade, na infância dela, né, ela já teve contato, porque o pai dela já tinha algumas coisas, né, já pintava um pouco. Mas quando ela sofreu esse acidente, que ela ficou um período muito longo se recuperando, ela ficava de cama, ela usava um gesso, uma placa de gesso aqui, né? E aí foi quando ela começou a pintar. O pai dela adaptou um cavalete que ela pintava assim, deitada. Ela chegou a parar de andar? Sim, nesse período de recuperação ela ficou sem andar. Ela ficou acho que quase um ano na cama, né? Isso, se ela ficou recuperando. um período desacordada. Isso, E no depois, hospital. isso. E depois ela foi pra casa, mas ainda continuou de cama. De cama. Ela ficava de cama nesse período todo. E aí depois do acidente... Aí depois que ela se recuperou do acidente, quando ela tinha 22 anos... 21. Que ela conheceu o Diego, né? Que ela entrou pro Partido mundo Comunista. Ela era uma figura muito importante na política. Aí ela entrou pro Partido Comunista e conheceu o Diego Rivera, né? Rivera, é. E ela se casou. Ele era 20 anos mais velho que ela. Nossa, não lembrava dessa informação. E um fato também que a gente não falou da adolescência dela é que o que ela fez ela entrar no Partido Comunista é que na grande parte da infância dela teve a Revolução Mexicana. Então isso também incentivou ela, quando ela ficou adulta, a entrar no Partido Comunista. E ela entrou para uma escola que, durante a Revolução, uma escola que tinha 1.000 e poucos alunos homens, e ela foi uma das 35 meninas que entraram na instituição. Legal. Meninas, eu achei... Desculpa. Eu achei, assim, essa parte muito forte, né? Uhum. Porque tão nova e já sendo refém, né, de um sistema, Sim. né, patriarcal, no machismo, né? Como numa escola tem mais de 1.000 homens matriculados e apenas 35 meninas. Então, assim, é uma coisa bem importante sobre a história dela. Sim. Só isso. Fala, Isabel. Ela é bem nacionalista, ela é bem... Ela até se referia Patriota, que ela... né? Ela até se referia que ela queria ter nascido no ano que começou a Revolução. Ai, que linda. Eu vi uma... eu não pesquisei a fundo, mas eu vi um vídeo falando que ela chegou a alterar a data de nascimento dela para 1910, que foi quando começou a Revolução Mexicana. Porque Legal. ela era muito, muito, muito política, né? Muito socialista. Então, vocês falando aí eu peguei uma parte que é legal da gente falar sobre antes de vocês seguirem com a história da Frida. A Frida é considerada uma mulher à frente do tempo, né? Ela fez coisas que mulheres até hoje não têm coragem de fazer. E ela foi criada como o quê que você falou aí? Que o pai dela criava ela como o quê? Que para ela fazer... Incentivou ela a praticar natação, futebol, que eram esportes masculinos, né? Isso, entendeu? Aí leva a gente a linkar com aquele vídeo que você mandou uma vez lá no grupo, onde coisas de meninas são consideradas inferiores e coisas de meninos são consideradas superiores para o desenvolvimento. Então, assim, ela foi, digamos que, criada como menina, ela foi criada para vencer. Ela não foi criada para não ter a história que ela fez. É uma coisa legal da gente, né, já ficar atenta. Mas podem continuar. E legal também que ela não se importava em botar terno, que era uma coisa super fora da caixinha, ainda mais para aquela época. E ela não se importava. Pelo contrário, né? Já que ela foi criada de uma forma que ela não escutou, isso aqui não é para você,
ela se sentia livre para usar tanto a saia quanto o terno. Ela era livre. Mas a mãe dela era totalmente contra, né? Ela tinha o aval do pai, no caso, Isso. né? A mãe era totalmente contra. A mãe era uma católica, uma religiosa muito fervorosa, e ela era totalmente contra esse jeito da Frida, né? De ser à frente do tempo dela. Ela não concordava. Mas o pai ainda... Eu acho que o pai ainda dava uma colher de chá, vamos botar assim. Incentivou bastante. Né? Incentivou. Foi o grande responsável. Sim. E aí, como a gente estava falando, né? Ela se casou com o Diego Rivera. E foi um relacionamento muito conturbado. Vamos falar a verdade, abusivo. Sim, era muito sim. abusivo. Ela, quando se casou com ele... 20 anos mais velho, você já... Ela, quando se casou com ele, ela dependia... naquela época era comum, né? Todas as mulheres dependiam exclusivamente, financeiramente, do marido. E ela dependia dele, e ele era muito infiel a ela. Bom falar que a Frida era bissexual, né? Ela teve os casos dela. Eu vi até umas matérias falando que ele aceitava os casos extraconjugais dela com outras mulheres. Isso. Agora, com outros homens, não. Mas é porque ele queria o relacionamento com as duas, né? E ele era muito infiel, né, Beli? Muito. Ele, no começo, ele, tipo, que tava indo, porque ela se relacionava com as mulheres, mas daí quando começou a conturbar, quando ela começou a ficar com os homens. Sendo que ele ficava com outras mulheres. Ele passava o rodo em geral. Inclusive na irmã dela. Eu ia falar isso agora. Ele teve uma história com a irmã dela, né? Então, Foi, acho que por isso que terminou, por causa dos relacionamentos dela com os homens e com a traição dele com a irmã dela. Inclusive, Isso ela foi descobriu muito. que os 6 filhos da irmã dela eram Era dele. Sobrinho dela, né? Dessa parte dos filhos. Sobrinho do marido dela e sobrinho dela por ser da irmã dela, né? Ela ficou muito abalada com isso, aí foi quando eles se separaram. Ela queria ter filhos e não conseguiu. Não, ela teve 3 abortos por conta do acidente, que ela teve o útero perfurado. Ela teve 3 abortos e teve até um quadro que é muito chocante, ela numa cama de hospital, sangrando assim, com o bebê, né? Foi muito sofrido para ela, porque ela queria muito ser mãe e ela não conseguiu devido a isso. Uma questão importante, assim, que eu vou dar só uma palhinha, tá, da Simone, é que esse fato aí da vida da Frida, que ela tinha vários abortos, né, espontâneos, fala muito da frase que a Simone diz que a mulher, ela é escravizada pela própria natureza. É muito, assim, chocante isso, porque, na verdade... a mulher, ela sempre tá submissa a alguma coisa. E até da própria natureza. Entendi. Porque, né? Então, assim, eu achei que se relaciona muito bem essa questão da Frida querer ser mãe e não poder por uma questão, assim, mesmo biológica, né? Que, infelizmente, ela desencadeou através da deficiência, do acidente. E na arte dá pra ver, porque ela botou o corpo dela bem menor do que um feto. O feto tá quase do tamanho dela. Tipo assim, ela se colocou num lugar que ela não era, tipo, que capaz de ter aquele filho. Ela sofria muito durante toda a vida dela e ela tentava colocar aquilo ali nos quadros dela. De uma forma que falasse, caramba... eu não tô conseguindo ter um filho. E ela queria tanto, porque ela gostava muito do marido dela e queria, tipo, ter. Ela era apaixonada por Ela ele. venerava esse homem, gente. Eu fiquei indignada. Nossa, gente, ele era Deus no céu e ele também, gente. Não tem aquela história de eu dei confiança pra um feio, ele tá se achando bonito. Nossa. O que você tinha falado do casamento quando eles casaram? Foi apelidado de quê? A cerimônia deles? Era o elefante e a pomba. Que ele era grandão, né? Ele era acima do peso, 20 anos mais velho que ela. E ela toda mionzinha, toda delicada. Mas a Frida é muito linda, né, gente? Ela é muito gente. linda. E ela tem um olhar que, nossa, é muito assim, encantador.
Mas quando ela se separou a primeira vez do Diego, ela era tão apaixonada nesse homem que eu vi um documentário que fala que das 2 vezes que eles se separaram, ela corta o cabelo, que ele amava o cabelo dela, né? Ela corta o cabelo, fica bem Joãozinho. E não usa mais as roupas coloridas, essas longas, que ele adorava. Eu acho que ela meio que montou um personagem pra agradar ele. Chamar a atenção dele. Pra ser aquela mulher ali, sabe, do lado. Porque ele era muito, né? Não era muito provido de beleza, não. Tem um quadro, né, inclusive, que ela retratou isso, né? As 2 personalidades dela. As 2 Fridas. Sim, mas assim, eu vi 2 linhas de explicação. Uma que é as 2 Fridas em relação a ele, né? E em relação à nacionalidade da mãe e do pai dela, né? Que a mãe era uma indígena mexicana e o pai um alemão. Então, eu vi 2 explicações sobre esse quadro. Aí não sei qual é que está correta. Eu também vi uma terceira que era que ela saiu do México, ela foi para os Estados Unidos, expor um pouco a arte. E daí lá ela ficou bem conturbada se ela queria ficar lá ou se ela queria voltar pro país dela, porque ela retratou isso num quadro até outro. Tiago, você consegue ir passando pra gente? Deve aparecer algumas imagens ali que a gente separou. Ela fala, pra ela, os Estados Unidos era aquela indústria, era só fumaça e o México era retratado mais sobre ela, as flores. Sim, colorido, né? E ela tava mais ali nos Estados Unidos porque também o marido dela foi pra lá expor a arte dele. Sim, ele era bem famoso como artista, né? Ele era muito conceituado. Ele era do movimento do muralismo. Ele era muito famoso. E eu vi um vídeo de uma menina que estava até lá no México, na casa onde ela morou, que hoje em dia é um museu. Falando que até hoje lá ele é mais conhecido do que ela. Só no México. Então, a Frida, ela começou a ser uma referência, assim, do feminismo. Eu não sei em que momento que isso aconteceu. Talvez alguém tenha falado lá a primeira vez, alguém conhecido. Eu vi sobre isso. Você viu? Então fala um pouquinho pra gente. Eu até tirei um print aqui para falar. O trabalho de Kahlo como artista permaneceu relativamente desconhecido até o final dos anos 1970, quando foi redescoberto por historiadores de artes e ativistas políticos. E eu li em outro lugar também, que foi nos anos 90, que o movimento feminista começou a dar a ela esse crédito, né? Porque ela foi muito à frente do tempo dela. Ela sempre contribuiu com o feminismo, mesmo nunca tendo se declarado assim. Levantado essa bandeira. Nunca tendo levantado essa bandeira, você vê ela não seguia nenhum padrão de beleza. Ela tinha aquelas sobrancelhas que se juntavam, ela tinha muito autêntica, né? Um leve bigodinho. Ela não se deixava levar por isso, sabe? Nos retratos, ela até enfatizava, sabe? A sobrancelha dela bem junta, uma da outra. Essa questão dela usar calça naquele tempo, então ela sempre foi muito à frente do tempo dela. Então, quando as feministas souberam da história dela, falaram, representadas. Ela falou, nossa, essa mulher já fez muito pelo movimento desde aquela época. Então, por isso que ela virou esse símbolo. Legal. É o que eu responderia se eu não soubesse a resposta. Né? Quem ela já... proporciona isso, já dá aquela vontade de você se espelhar nela, né? Porque ela estava lá naquela época já fazendo esse tipo de coisas que se você for ver bem, até hoje algumas ainda são muito apontadas e julgadas. Então, realmente, ela é muito digna, sim, de representar esse movimento. Acontece, que aí a gente vai entrar agora, né, naquele assunto polêmico, que algumas pessoas já falaram assim, mas ela era submissa num relacionamento muito abusivo, então eu não entendo como uma mulher dessa pode ser considerada um exemplo, como ela pode ser considerada feminista, né? Primeiro que relacionamento abusivo é uma coisa que está sendo falada agora, né? De um tempo para cá que a gente começou a falar essa palavra, esse termo, e as pessoas achavam que tinha que bater para ser. Aí a gente vai começando a descobrir que tem diversas linhas aí para você considerar um relacionamento abusivo. Então, de repente, a Frida nem sabia que estava em um. Ela era uma artista
ela achava que aquilo ali era um formato de amor livre. Mas ela tem uma frase dela que é muito famosa, que ela fala assim: houve 2 acidentes na minha vida. Um, que quando foi o bonde atravessou o ônibus que ela tava, e o Diego. Ela tinha noção que ele não fazia bem pra ela, mas ela tinha um amor tão grande por ele que ela não conseguia se desvencilhar dele. São os ciclos do relacionamento abusivo, né? Mas só que depois que ela separou a primeira vez dele, ela foi para os Estados Unidos, para Nova York, onde ela foi sozinha, sem ele. Eles tinham reatado. Aí ela foi sozinha, sem ele. Fez a sua primeira exposição em Nova York, que foi um sucesso. Depois ela foi para Paris, fez uma outra exposição, onde o Louvre comprou uma obra dela. Foi a primeira mexicana que teve uma obra comprada pelo Louvre. Então ela começou a dar esses passos, mas ela sempre venerava ele. Foi até a morte isso. Ela tem um diário dela, né, que encontraram, que ela falando um poema assim, que ela falava que Diego era a vida dela, era a boca dela, os olhos dela, os ouvidos dela. Ela era completamente apaixonada por ele. E nessa frase ela ainda enfatizou: e você foi os piores desses acidentes. Você foi o pior deles. Tá vendo? Ela tinha noção. Ela não era... Mas ela não conseguia sair. Mas isso, o relacionamento abusivo é isso. Muitas pessoas romantizam ali o que está acontecendo e outras nem enxergam, acham que é o padrão, que tá tudo bem, mas o marido da vizinha é pior. Tem diversas desculpas para isso. E tem o caso Frida, que é quando você sabe, mas você não consegue sair. Pode ser relacionado a questões pessoais. Se a Thaís estivesse aqui, a gente poderia até pedir para ela falar alguma coisa sobre, né? Pode ser relacionado a questões pessoais, porque estamos falando de uma mulher com deficiência, né? E vocês falaram uma coisa que eu nem sabia, que o pai dela falou assim: ainda por cima ela é feia. Ou seja, ela estava lá se amando pelas diferenças que ela tinha, mas pai e talvez sociedade dizendo que ela não tinha beleza. Então é difícil para uma mulher dessa se sentir aceita. Eu digo até em relação à aparência mesmo, não porque nós somos múltiplas, né? A gente a mulher é a profissional, é a mãe, é a amiga. Então acredito que nessa parte, como mulher, que é a parte que todo mundo critica, não defina a Frida. Não pode ser definida só por essa parte, né? E é algo que ela sofreu. É algo que ela sofreu. Fizeram com ela. Mas ela não reagiu, mas ela se ela fosse feminista. Gente, não é assim que se classifica uma pessoa feminista. Não é assim mesmo. Continuem, podem falar mais o que vocês sabem sobre o relacionamento, de preferência, assim, deles dois, como era conturbado e tal, esse tipo de abuso, de coisas desprezíveis, né? Depois eles voltaram, mas quando eles voltaram da segunda vez, que ela ficou muito traumatizada com a traição dele com a irmã dela. E quando eles voltaram, eles moravam em casas separadas. Né? Ela impôs essas regras. Que tinha uma pontezinha que unia as casas, mas eles moravam separados. E ela falou que não queria ter mais relação sexual com ele. Porque ela falou que toda vez que ele chegasse nela, fosse tocar nela, ela ia lembrar, né? De todos os casos que ela teve, das mas traições. Ainda assim ela tinha uma dependência emocional, né? Porque ela cortou o sexo, mas continuou. Não moravam na mesma casa, mas ainda assim ela queria ter algum vínculo com ele. Na história da Simone também tem uma coisa parecida, né? Tem sim, mas só antes de falar da Simone, um fato também de como esse relacionamento da Frida impactou e, assim, prejudicou ela na vida dela, assim, civil mesmo, porque teve um fato político, né, que o marido dela, né, o Rivera, com Trotsky. Ela teve um caso com ele. Isso, eles tiveram um desentendimento, né, os dois homens. E aí ele foi assassinado, esse Trotsky. E ela foi acusada. Tipo assim, o suspeito mais próximo seria o Rivera. E quem foi acusado foi ela. Ela chegou a ficar 2 dias presa com a irmã por conta desse assassinato. Então, assim,
a sociedade tenta abafar, né? Tenta abafar os casos quando são... Ele era um nome muito forte, né? Ninguém ia em cima dele. Sim. O Diego, né? Então, pegou pro lado mais fraco mesmo Que é o da mulher, dessa né? questão. Da mulher. Isso. E a Simone também tinha, assim, ela já era um pouco mais independente em questão emocional, né? Ela viveu bastante tempo a vida dela quase que toda, há cerca de 50 anos, em um relacionamento aberto. Então, ela não era zero apegada a homem, a nada disso. Então, assim, é até uma parte antagônica das duas, né? Porque a Frida, ela tinha esse lado de mulher mais sensível e ela passava muito isso. Já a Simone, não. A Simone, ela já passava uma imagem de que eu me basto, eu sou o suficiente e nada vai me parar. Então uma era canceriana e a outra era capricorniana. Acho que explica essa diferença aí, né? A Frida, ela tinha mais voz ativa na política, né? Ela era uma mulher da política. Nessa questão de relacionamento, ela realmente era submissa, né, a ele. Foi. Por mais que ela depois tenha tentado se Apaixonada, libertar, né? Ela ainda continuou com um vínculo com ele. Seria legal a gente, de repente, pesquisar mais algo assim relacionado ao que levou a Frida a permanecer nesse relacionamento. Porque quando a gente lê a história toda, né, você vai pegando pontos. Mas eu lembro que quando eu fiz a Marilyn Monroe, teve umas outras histórias assim sobre ela, que você vai saindo daquilo que todo mundo já fala. E, então você encontra pesquisadores, né? Talvez não tenha, mas eu acho que por ser um nome muito forte é capaz da gente encontrar assim, pessoas que se aprofundaram mais. As pesquisas são muito interessantes, porque as pessoas vão até lá, procuram família, conversa com o vizinho e acaba entregando uma resposta, porque fica um pouco vago pra gente, né? A gente tá aqui supondo que talvez seja por causa das condições físicas dela, o óbvio que é a questão da época, da condição da mulher, do que se esperam de uma mulher. Por mais que você fale, eu não vou participar disso, a gente vive em sociedade. Então, de alguma forma, você vai receber o que está acontecendo ali à sua volta e vai ficar dividida, né? Então, assim, a resposta exata não sabemos. Mas o fato é que a Frida, que eu estava assim, bem empenhada em falar sobre isso, o que a Frida sofreu, o que a Frida viveu ali na parte íntima dela com o Diego, não é justo que seja o que define ela como mulher. Ela era artista, ela era uma pessoa atuante na parte política, e era bem relacionada, essa questão que vocês falaram das roupas, era um estilo Frida de ser. Sim, então, assim, tantas coisas especiais nessa mulher. Aí, isso acaba sendo também um ato de machismo, que é você encontrar algo na história dela para você reduzir ela, não deixar com que a estrela dela né, apareça. Aquele comportamento automático de você ficar catando algo de errado na mulher, né? Principalmente nela, porque ela tem muita coisa boa para se falar sobre, e isso acaba sendo algo assim paralelo. Para mim é total paralelo, porque é um caminho que a gente ainda está tentando conscientizar as mulheres, por mais que hoje... Ontem eu vi um vídeo horroroso que passou para mim. Não sei por que aparecem essas coisas para mim, gente. da mulher falando que é o homem, sim, que manda na mulher. É o homem. Aí ela tentando justificar aquilo, aí eu vou logo nos comentários, que eu fico preocupada de o que o pessoal tá falando sobre isso. Tem gente concordando, né? Eu fico com medo, né? Meu medo é esse. E a maioria das mulheres estavam criticando ela. Falando, não, que isso, não sei o quê. Só que é o que a gente fala lá na estiletoterapia. Não adianta você falar, olha, vocês não têm que aceitar
e você não colocar isso na mesa como peças de quebra-cabeça e explicando o porquê, e explicando que não há nada de errado, orientando muito bem essa mulher para que não saia confusões, vocês sabem do que eu estou falando. E depois ela vai encaixando o quadro e ela mesma consegue seguir o caminho dela e sair de uma forma bem saudável de relacionamentos abusivos, né? Com certeza. E aí, falamos tudo sobre a Frida, meninas? Ou ainda tem... Eu acho muito importante falar sobre aquele quadro que ela falou sobre um feminicídio que aconteceu lá na época dela. E a frase que tá escrita em espanhol. Eu não sei, vou tentar falar o espanhol. Unos quantos piquetitos. Que quer Alguns dizer, pequenos cortes. Algumas Que facadinhas. Que foi um caso de feminicídio que teve. E aí o homem, quando foi lá se justificar porque que ele matou a mulher, ele falou assim, não, foi só alguns pequenos cortes que eu fiz nela. Algumas facadinhas. Algumas facadinhas. E ela retratou isso num quadro. Um quadro bem chocante, né? O corpo de uma mulher todo furado, assim, e o marido em pé, assim, Nossa. do lado dela. E olha que inteligência dela, né? Pegar isso. A gente até quando estava buscando material sobre Simone e Frida, vimos que a parte teórica é muito maior a da Simone a ser discutido de acordo com o que a gente faz, né? Com o trabalho que a gente faz. Só que, cara, é genial uma pessoa pegar questões sociais e conseguir colocar aquilo numa imagem. Na verdade, é muito mais fácil de você entrar nas pessoas através da imagem do que através de um livro grosso da Simone. Até hoje é um livro que você conhece poucas pessoas que conseguiram ler. O quadro é rápido, né? Você bate o olho, vai te impressionar, você vai analisar, você vai pensar. Agora um livro Exatamente. Não é tão rápido, então, né? olha aí mais uma importância fundamental que a Frida tem para tudo, né? E o trabalho do artista é esse, né? As pessoas falam muito que artista não tem que se meter em política. Gente, artista já é um ato político. Quando você é artista e... Primeiro que a tua mente... Você viu a Ana ontem. A tua mente está o tempo inteiro trabalhando. Então, se você está dentro disso e você não usa para o grupo, para a sociedade, para entregar uma melhoria para o mundo que você vive, a gente pode considerar até entretenimento e não arte, entendeu? A arte você tem que se colocar. Para não usar outra palavra aqui. Eu considero não, é uma obrigação do artista. Tá? Então, assim, se tem pessoas que acham que mas não tem nada a ver, ela dança, ela canta, ela pinta, ela tem que... Aí ela vai ficar pintando quadro de flores, podendo fazer um trabalho como esse. Não desmerecendo quem faz o quadro de flores, porque... Tudo tem um porquê, né? Eu gosto muito de falar isso, tudo tem um porquê. Mas juntando tudo que a gente falou sobre ela, cara, que mulher, né? Que mulher. E um fato interessante que eu vi também, para ver como ela era tão ligada nessa questão política, que quando a grafia do nome Frida, em alemão, é Frieda. Só que quando teve a ascensão do nazismo, no final da década de 30, ela tirou o E. Aí ficou só Frida. Mas a grafia alemã é Frieda. E como ela não queria vincular, né, o nome dela a isso, ela tirou o E e ficou Frida. Genial. Que significava paz, né? Isso, que Frieda, né, em alemão significa paz. E ela poderia até gostar, né? Mas ela não queria estar vinculada ao que aconteceu na época. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, a gente vai... Querem falar mais alguma coisa sobre Frida? O que vocês acham? Não, acho que... Tá tudo dito? É pouco tempo, né, gente? Pra falar tudo sobre Frida, mas... Aí a gente já acho sabe que da os pontos próxima... principais acho que a gente falou, abordou. A gente só não falou da morte dela, né? Isso que eu fiquei pensando.
Ela da morte dela. morreu em 1954 com 47 anos, jovem. Muito nova. Jovem. O laudo da autópsia foi embolia pulmonar, mas tem suspeita de que ela pode ter se suicidado, porque em vida ela tentou várias vezes, né? Com facas, até com martelos, se suicidar. E no diário dela acharam uma frase que dizia assim: espero a partida com alegria e espero nunca mais voltar. Essa frase me chocou muito quando eu li, porque parece que ela estava muito infeliz. Me deu a sensação de que ela teve, apesar de tudo, ela até fez um quadro que é a natureza morta, que são umas melancias que ela coloca viva a vida, né? Mas ela ter colocado essa frase me chocou um pouco, porque foi uma vida muito sofrida, né? Ela viveu com dores a vida inteira. Ela teve a perna amputada. Um ano antes dela morrer. Um ano antes dela morrer, ela teve a perna amputada. Então, ali, para ela, tem um quadro. Aquela frase ali é genial. Tudo a ver. A história que te quero se tem asas pra voar. Pois é. Eu acho que ela deve ter escrito isso quando ela perdeu a perna, né? E aí, a primeira exposição que ela fez no México foi, acho que uns 10 dias antes dela morrer, não foi? Que ela aquele lance da cama. Pessoas pra levar ela na cama. Ela chegou de ambulância, ficou lá na cama. É uma cena linda no filme, né? Eu não consegui ver o filme todo, né? Mas na internet eu vi esse trecho do filme do pessoal carregando. E o filme acho que começa, né? Com o pessoal aparece no início. Ela na cama, Então, assim, foi uma vida muito sofrida, mas o legado que ela deixou é que, independente de qualquer coisa, a gente tem que viver mesmo, sabe? Se entregar, viver intensamente, lutar pelos nossos direitos, né? Mas foi uma vida muito sofrida mesmo. Mas virou um ícone, né? Um exemplo de força, de determinação. E essa mulher é incrível. Eu fiquei apaixonada pela Frida. Você falou outro dia. Apaixonada. Ela não veio aqui de passagem, né? Não. E tem o museu. Fala do museu dela também, para quem tiver interessado em olhar nas redes sociais. O museu dela é a Casa Azul. Isso. Lá no México. E ele tem até visita virtual, né? Isso. Aí, quem tiver interessado, só pesquisar lá e ver. As cinzas dela estão lá ainda nessa casa. E quando a gente estava lá no ponto agora, antes de vir para cá, aí eu falei rapidamente, né, sobre o museu. Aí depois o rapaz voltou e falou assim: eu passei na hora que vocês estavam falando sobre o museu, aí pediu, a gente ficou lá explicando para ele. Sério? Bacana, que legal. Ainda falamos da Frida com alguém antes de vir para cá. Então tá, gente, foi ótimo. Foi ótimo, foi muito melhor do que eu imaginei. Vocês falaram pra caramba. Eu achei que eu ia ficar falando mais do que todo mundo, mas tá bem dividido. Tô satisfeita. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada. Foi maravilhoso. Até os próximos. Isso. Que seja o primeiro de muitos. Amém. Recebemos.